Sejam bem-vindos aqui em meu canal de Palestras Espíritas. O tema desse vídeo é: os acidentes de trânsito são destinos? Achei bem interessante esse tema, porque nós estamos vivendo... Eu vivo numa cidade relativamente grande, Ribeirão Preto, onde aqui o que existe de automóveis, de acidentes de trânsito são muito grandes. Mas o Brasil como um todo tem muito acidente de trânsito. Achei interessante a gente trazer nesse momento esse assunto aqui, para que a gente reflita sobre ele, né? É um destino? Agradeço imensamente a todos vocês que têm se inscrito em meu canal, têm sugerido temas, têm feito comentários também. Agradeço a Deus pela oportunidade. O número de acidentes de trânsito são gritantes. Tem sido gritantes. Mal desperta o dia e as notícias nos chegam rapidamente, dando-nos ciência de vários acidentes que já aconteceram. No quadro de tanta tragédia, o que estarrece-nos é que expressivo número deles tem vitimado os jovens. São jovens que deixaram para trás uma existência cheia de promessas, de aprimoramento e de libertação positiva. São muitas as lágrimas vertidas sobre os caixões desses corpos ainda muito jovens. Lágrimas de pais em desconsolo, casais em desespero, irmãos sem poder entender o drama. Num primeiro momento, buscam-se respostas. Por que tão jovem? Por que tão bruscamente? E as perguntas, quase sempre apontam o pensamento simplista de que tudo acontece porque está escrito. É o destino. Era o destino daquela criatura romper os vínculos da reencarnação dessa forma violenta. No entanto, isso não é totalmente verdadeiro, porque existem os que se acidentam por estarem embriagados, outros por perderem o controle por causa do excessivo uso de drogas, do excessivo uso da velocidade, da imprudência. Ou seja, são muitos os fatores que provocam esses desastres e que têm como responsável direto a nossa própria atuação com o volante na nossa mão. Outros mais se deixam, como falamos, empolgar pelo excesso de velocidade, muito embora nas nossas ruas e nas rodovias existe sempre uma placa com o limite de velocidade. Mas parece que, em muitos casos, são placas invisíveis, não são vistas por aqueles que, lamentavelmente, não têm responsabilidade. Outros mais se atiram em manobras arriscadas em nome da aventura ou por mero exibicionismo. Vimos há um tempo atrás, aqui na região de Ribeirão Preto, que é a cidade onde eu moro, pessoas utilizando motos de grande porte, usando rodovias públicas, claro, de certo movimento, em que essas pessoas, jovens na sua maioria, buscavam pegar o máximo de velocidade que a moto podia lhes dar, 300 quilômetros, por exemplo. Nenhuma rodovia brasileira permite que você vá a mais de 130 quilômetros por hora. Eles estavam quase 3 vezes mais. Era o resultado da adrenalina, da imprudência, do exibicionismo. Porque se acontece qualquer coisa com a moto nesse instante, a morte do corpo físico é inevitável. Como podemos ver, não está tudo escrito. O homem constrói o seu dia a dia.
utilizando o seu livre-arbítrio, a sua vontade. Vontade essa que precisa estar dentro das leis do homem e principalmente dentro das leis de Deus. Portanto, o livre-arbítrio não é uma carta aberta ou um cheque em branco. Vou falar em cheque, que é uma coisa que nem se usa mais hoje. Um cheque em branco, assinado, onde você pode colocar qualquer quantia. Livre-arbítrio não é isso. Você tem sim liberdade de ação, mas a sua liberdade está limitada à liberdade do outro. Está limitada às leis de Deus. Dessa forma, nos compete dirigir sempre com prudência. Não transformarmos a nossa viagem de lazer ou de negócios em uma tragédia de sombras. Eu vivo no interior de São Paulo, Ribeirão Preto. Estou a 400 quilômetros das praias da chamada Baixada Santista. Percorremos para chegar até lá 400 quilômetros, então, de rodovias perigosas. Rodovias com uma quantidade muito grande de veículos. E existem os nossos irmãos que moram em São Paulo, que estão a menos de 90 quilômetros das praias e que descem em quantidade muito grande para o litoral. E são exatamente nesses momentos de maior movimentação que ocorrem os acidentes. Isso estava escrito? Não, não estava escrito. Porque eu faço o meu destino. Eu tenho que me lembrar disso. Eu não posso colocar a culpa em Deus. Não, Deus quis assim. Não, Deus quer o meu bem, sempre. Então, conduzir a moto ou o carro, que o progresso da humanidade nos confiou, deve ser sempre feito com muito cuidado. Não vamos tornar o nosso veículo numa arma mortal. Em qualquer faixa de idade em que nos encontremos, evitemos promover acidentes pelas estradas. Busquemos, no respeito às normas de trânsito, a garantia para a nossa tranquilidade íntima, para que não soframos remorso no amanhã, porque eu fiz isso. Recentemente, em uma participação, numa reunião mediúnica, e vimos lá um irmão nosso, desencarnado em um desastre. Estava acordando, sem saber ainda o que estava acontecendo. Então ele quis saber o que aconteceu. Em conversação com esse espírito, vimos que ele aos poucos despertou. Falamos que ele não estava mais lá, nos destroços do seu automóvel. Então ele disse, então eu já estou bom, posso ir para minha casa. Não, você não pode voltar para sua casa. Você desencarnou. Ele levou um choque, mas entendeu. Mas quis saber por que ocorreu o acidente. Então, foi mostrado para ele, e ele puxou pelas suas memórias, que o acidente ocorreu no momento em que tocou o celular do seu carro. Era noite, ele cansado, foi pegar o celular para atender, e nesse momento ocorreu o acidente. Poderia ter deixado o celular tocando? Poderia, sem dúvida nenhuma. Houve um descuido por parte dele? Sim, houve um descuido por parte dele. O desencarne poderia acontecer de outra forma? Poderia sim, mas aconteceu daquela forma. Era chegado o momento dele? Sim, era chegado o momento dele. Mas ele poderia ter desencarnado de uma outra forma que não fosse imprudente assim? Poderia também. Recusemo-nos a adotar comportamentos que ponham em risco a nossa vida e a dos que trafegam pelas mesmas vias. Assim, se viermos a nos envolver em algum acidente, saberemos que não o provocamos e estaremos em paz, porque não fomos instrumento de resgate alheio. Não plantemos dores em nenhum coração, principalmente nos corações dos nossos entes queridos. Examinemos prudentemente os nossos impulsos,
toda vez que nos encontremos dirigindo qualquer veículo, antes de assumirmos a direção, antes de transitarmos pelas ruas ou estradas, paremos um instante, dirijamos nosso pensamento ao Senhor da vida, entreguemos-nos a Ele com o vigor de nossa sinceridade e cumpramos a nossa parte. Não vou entregar nas mãos de Deus o volante do meu carro, porque isso não é possível. Mas peçamos a Ele a sua proteção, que Ele nos dará. Mas quem está com as mãos no volante ou no guidão da moto sou eu, não é Deus. E depois sigamos confiantes para os nossos destinos, que são traçados pelas nossas ações diárias. Se nas rodovias encontramos acidentes, oremos pelos envolvidos, pelos que provocaram a tragédia, por aqueles que foram vitimados. Oremos pelos familiares que sofreram um profundo choque emocional, que vai ser de demorada recuperação. Se formos surpreendidos com a morte dos nossos amores, não reclamemos de Deus. Não nos desesperemos. Busquemos a prece, uma vez mais, e adquiramos serenidade na aceitação. Nada que façamos ou digamos os fará retornarmos ao corpo físico que acabamos de abandonar. Iremos ocupar um outro corpo físico numa outra oportunidade. Mas nos equilibremos. Busquemos analisar a situação que rompeu bruscamente a nossa reencarnação. Entendamos o que ocorreu e na outra reencarnação procuremos não fazer mais isso. Lembrando sempre que acidentes de trânsito não são destinos. São provocados na maioria das vezes. Era isso, amigos e amigas. Mais uma vez, agradeço a sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.